Graça e paz do Senhor Jesus. Novamente nós estamos aqui e hoje eu vou fazer alguma coisa que eu não fiz ainda, que até hoje eu não tinha feito. Eu vou gravar novamente Isaías 53. E por quê? Porque eu fui ouvir a última gravação que eu fiz e eu percebi que o som de fundo ficou praticamente mais alto, superando a minha voz, e quase não dá para ouvir o que eu falo, porque o som do fundo que eu coloco de base está muito alto. Então eu decidi regravar. Mas eu também, como o Senhor falou comigo naquele momento, e eu creio que a gente não pode perder nada, né, que o Senhor fala, eu decidi deixar aquela pregação lá e refazê-la nesse vídeo. Primeiro que eu comecei perguntando quem deu crédito à pregação e a quem foi manifesto o braço do Senhor. É como se Deus tivesse enfiado um braço assim dentro do nosso mundo e esse braço foi manifesto, que é o Senhor Jesus em carne. E eu pensei, as pessoas que estão me ouvindo certamente já deram crédito a essa pregação, porque senão não estariam me ouvindo. Ninguém gasta o tempo para ouvir uma pregação se esse coração já não tiver sido tocado pelo Senhor. Mas o que então eu quero reforçar é como isso aconteceu no seu coração, no meu coração, no nosso coração. E o segundo versículo é muito claro com relação a isso, que diz que ele foi subindo como um renovo, uma raiz numa terra seca. Você já viu uma raiz numa terra seca? A sensação que dá é que ela não vai conseguir sobreviver, porque fica muito, ela está muito ressequida, ela está muito frágil naquele lugar. Esse lugar é o seu coração. Essa terra seca, ressequida, era o seu coração. E esse renovo que conseguiu brotar no seu coração, que formou aquela plantinha, é o Senhor Jesus. Eu não sei que altura que ele está hoje no seu coração, se ele já é uma árvore frondosa, se ele é só um galinho, mas esse renovo, que é uma raiz de uma terra seca como era o seu coração, conseguiu ganhar vida. Por quê? Porque alguém com certeza regou essa terra seca. Regou com a palavra de Deus. E Deus deu o crescimento para esse renovo, que é o Senhor Jesus. Não tinha beleza, não tinha formosura, como era ele. Olhando para ele, a gente não dava crédito para que nós o desejássemos. Sabe por quê? Porque o coração do homem ressequido e duro, ele não olha para Jesus, ele não tem esse olhar para as coisas do Senhor. Se alguém não regar a terra, se alguém não trouxer essa palavra para você, o seu coração permanece ressequido. E a raiz, esse renovo, não brota no seu coração. Mas porque não há nada em nós, não há nada no nosso coração, nessa terra seca do nosso coração, que faça com que nós desejemos ao Senhor, que faça com que nós o busquemos, porque o nosso coração é todo podre, o nosso coração é mau, o nosso coração gosta das coisas dessa terra, das coisas visíveis, palpáveis, do pecado, que tão de perto nos cerceia, nos rodeia. Mas quando essa raiz aqui de uma terra seca, que verdadeiramente toma sobre ele as nossas dores, as nossas enfermidades e leva até a cruz do Calvário, então aí acontece uma transformação. Aí então você começa a ter olhos para ver a beleza daquele que era desprezado, que era o rejeitado entre os homens, um homem de dores, um homem experimentado nos trabalhos, um homem de quem se escondia o rosto, de quem não
não fazia dele crédito algum. Mas não foi o seu caso, não foi o meu caso. Por quê? Porque nós entendemos que realmente ele tomou sobre ele a nossa enfermidade, ele tomou sobre ele a nossa dor. Ele levou na cruz do Calvário sobre ele tudo aquilo que nos trazia falta de paz no coração, angústias, tristezas, amarguras, e nos trouxe a verdadeira paz. Foi isso que ele fez naquela cruz. Foi isso que ele trouxe para nós na cruz do Calvário. Porque ele foi ferido e nós achávamos que Deus tinha ferido ele por causa do que ele tinha feito, mas ele não fez nada de errado. Nós sabemos que o ministério do Senhor Jesus aqui nessa terra não houve isso de pecado, nada. Mas Deus fez cair sobre ele, por causa da nossa enfermidade, fez cair sobre ele todas as nossas dores, todas as nossas aflições, todas as nossas angústias. Sabe por que uma pessoa que não tem Jesus, ela não consegue ter paz? Ela não consegue, porque a nossa alma é essa alma aqui, ó, que transgride, é uma alma iníqua, é uma alma que não conhece a paz, porque a única paz só existe, está disponível nesse evangelho, nessa cruz, na salvação de Cristo Jesus. Mas é necessário uma coisa, que se nós quisermos viver para o Senhor, nós temos que morrer com Ele, crucificados com Ele. Crucificados no quê? Nos nossos pecados, nas nossas iniquidades. Quando nós levamos para a cruz todo o nosso pecado, toda a nossa iniquidade, e por mais que isso possa parecer doído, doloroso, é a única coisa que traz paz para nossa alma. É a única coisa que pode curar tudo aquilo que você não entende, porque que você não consegue lidar com a sua angústia, com a sua tristeza, com a sua dor. Porque nós andávamos desgarrados, nós estávamos como ovelhas, cada um fazendo o que queria, cada um andando no seu próprio caminho. Mas quando o Senhor fez cair sobre Jesus a iniquidade de cada um de nós, e que ele foi oprimido, afligido, não abriu a boca, foi como uma ovelha muda para o matadouro. É assim que nós temos que ir para a cruz, como ovelhas mudas para o matadouro, em busca da nossa paz e da nossa salvação. E não existe outro caminho, Deus não tem um plano B. Esse é o único caminho que Deus deixou disponível a nós em todas essas palavras que Ele deixou escrito na palavra de Deus. Ele diz, da opressão e do juízo Ele foi tirado. Você também quer sair da opressão, sair debaixo de juízo de Deus? Então, você começa a contar os seus dias debaixo da palavra de Deus. E ser cortado da terra dos viventes significa estar nessa terra, mas estar morto para ela. Estar morto para os convites dela, estar morto para todas as ofertas que ela nos faz todos os dias por meio do pecado que habita em nós, que está contumazmente nos rodeando, mas ao qual nós não rendemos, ao qual nós não mais nos sentimos tentados a ceder ao pecado. Amém? E depois vai já numa profecia de como seria a sepultura dele, com os ímpios, e com o rico na sua morte ele foi colocado, né? E ainda que ele não cometeu nenhuma injustiça e não houve engano na boca dele, mas o Senhor quis moê-lo, e moê-lo de uma maneira que nenhum pai faria. Deus permitiu, porque ele sabia que essa era a única maneira de curar a nossa enfermidade maior, que é o pecado. Não havia outra maneira. Precisava de sangue, de sacrifício e de sacrifício de cruz, que foi aonde o Senhor foi por nós. Até lá. Amém?
mas diz que ele vai ficar feliz quando ele vê que todo o trabalho dele não foi em vão. Quando ele vê a posteridade e o bom prazer do Senhor prosperará na mão dele. O Senhor se alegra com qualquer alma que se converte, com qualquer pessoa que vai até a cruz, que o reconhece como Senhor e Salvador da sua vida. Amém? Olha, tá vendo que a palavra foi totalmente diferente de ontem, né? Porque hoje o Senhor já colocou isso no meu coração, então eu acho que eu não vou apagar nenhuma das duas, só que essa aqui deve estar mais fácil de ouvir, porque o som tá mais baixo. Me perdoa por ontem, me perdoem por ontem ter deixado o som tão alto, eu não percebi, só depois que eu fui ouvir a gravação aqui eu vi. Mas foi bom, né? Era plano do Senhor, era projeto dele, porque por causa disso, a gente está aqui hoje gravando de novo esse capítulo que merece milhares de gravações. Eu poderia ficar gravando Isaías 53 mais umas 10 vezes, mas vamos ficar em duas, né? E com mais de 10 minutos já chega. Gente, um abraço.